Olá, meu nome é Gisele e hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma breve reflexão. Se tem uma coisa que eu amo é aprender com a natureza. E uma árvore que ministra muito sobre a minha vida é a araucária. Não sei se você conhece a araucária, mas é essa árvore que aparece no vídeo. E se você não consegue visualizar esse vídeo, eu vou te ajudar descrevendo como essa árvore é. A araucária é uma árvore típica do sul do Brasil. Essa árvore é muito resistente, é muito forte. Na verdade, hoje essa árvore ela está correndo risco de extinção, mas ela é muito resistente, resiste a incêndios e a tantas outras questões climáticas. E essa árvore tão forte, ela pode atingir muitos e muitos anos, né? Mais de 200 anos. Há relatos de araucárias com 700 anos. Imagine, muito tempo, né? Essa árvore, ela tem um crescimento lento até 1 ano de idade, mas ela cresce bem e ela tem um tronco que para reafirmar essa fortaleza, né, ele precisa ser bastante consistente, forte, resistente. Mas o mais interessante nessa árvore é que os seus galhos, eles não crescem como a maioria das outras árvores. Eles crescem primeiro horizontalmente e depois eles se voltam para o céu. Então, na ponta desses galhos existem as folhas e só as folhas voltam-se para o céu. É interessante, né? E quando eu olho para essa árvore, ela me lembra um candelabro. Quando ela é mais nova, a sua copa tem um formato de cone, mas quando ela atinge uma idade adulta, ela se parece com um candelabro. Esses galhos se alinham de forma que buscam essa luz do sol. É muito interessante, realmente uma pintura do Senhor, né? Mas quando eu olho essa árvore, apesar de todas essas características incríveis, a característica que mais me chama atenção, sem dúvida nenhuma, é que esses galhos muitas vezes quebram, muitas vezes caem, alguns são mais velhos, outros são mais novos. Então, nem sempre em todas as árvores, em todas as araucárias, você vai ter o mesmo número de galhos, né, de todos os lados da árvore. Então, às vezes, pode parecer que ela não tenha a proporção, vamos dizer assim, né, de galhos em todos os lados, né? Pode parecer que esses galhos não estão bem distribuídos, mas o mais interessante é que, apesar disso, o seu tronco segue sempre reto. Ele não se entorta. Ele é sempre reto, segue sempre em direção ao alto, segue sempre em direção ao céu. E isso me ensina uma grande lição. Muitas vezes na nossa vida nós seremos convidados, né, a pender para a direita ou pender para a esquerda, ou se curvar para um lado ou para o outro, ou ao invés de olharmos para cima, seremos convidados a olhar para baixo, mas essa árvore nos ensina que, independente das circunstâncias da nossa vida, nós devemos seguir firmes, olhando sempre para o alto. Essa árvore, em outras palavras, né, de uma maneira metafórica, ela nos ensina a viver em integridade, de uma maneira íntegra, justa, honesta. Essa árvore, para mim, fala muito sobre retidão. E retidão tem a ver com uma integridade de caráter. É quando você recebe propostas para negociar com o pecado, para negociar com valores que não estão de acordo com os valores do Senhor e você nega. Aí você está agindo em retidão. Aí você está se posicionando com o que é certo. Porque dentro de nós sabemos o que é certo
certo e o que é errado, mas muitas vezes nós negociamos nossos valores e princípios. Muitas vezes, pelas comodidades da vida, pelas facilidades que nos são apresentadas, pelos prazeres que nos são apresentados, nós negociamos e olhamos para o lado, e pendemos para um lado ou para o outro, mas não olhamos para Jesus. Muitas vezes o que nos falta para vencermos aquilo que está nos tentando é tirarmos o nosso foco da direita ou da esquerda, de um lado ou de outro, e olharmos para Jesus. Afinal de contas, é Jesus o nosso alvo. Nós sabemos que nesse mundo nós teremos muitas dificuldades, muitas aflições, mas se nós olharmos para o lado, nós não chegaremos ao fim, nós não chegaremos ao ponto final, né? Nós precisamos entender que nesse mundo, o Senhor, ele não nos garantiu uma vida sem provações, sem tentações, mas Ele nos garantiu que em todo o tempo estaria conosco. E qual é a nossa postura enquanto vivermos nesse mundo? Deve ser uma postura de integridade, de retidão com o Senhor, com sinceridade de coração, buscando o que é correto, o que é bom e não olhando para os lados, né? Se nós pensarmos, por exemplo, numa direção, quando você está ao volante, se você não olhar para frente, se você se distrai, você tem um grande risco de não chegar ao final da sua viagem. Se você olha para o lado, olha para o outro, as chances de distração e de você cometer algum acidente são muito maiores, né? Então nós precisamos nos concentrar e olhar para frente e seguir a Jesus, e seguir o que Ele nos ensina a fazer. Eu aprendo muito com o livro de Daniel quando nós observamos, né, o seu exemplo e dos seus amigos, quando eles são convidados pelo rei, né, para viver uma vida com mais recursos, uma vida com mais acessos, né, ao conhecimento e acesso a boas coisas que aquele rei poderia proporcionar, mas também com possibilidades de coisas que ele não deveria fazer. E ele escolhe não se corromper. Essa é uma escolha. Escolha não se corromper. Você tem o livre arbítrio, você pode fazer escolhas, você não é refém de muitas coisas que você tem se colocado como vítima. Todos nós sofremos situações na nossa vida e como nós reagimos a isso é que vai ser a diferença na nossa vida. Então, nós podemos ter escolhas de não nos corrompermos, como Daniel fez e como seus amigos fizeram, e Deus honrou a vida deles. Então, que essa seja a lição que nós podemos aprender com a araucária, seguindo sempre em direção ao alto, não olhando para os lados, focando em Jesus e muitas vezes não se prendendo a preocupações, a questões que entram em nossa mente, nos preocupam de fato, mas que apenas nos desviam do verdadeiro alvo que é Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por essa palavra, por essa lição, por esse aprendizado, pela natureza, porque tudo que o Senhor criou, tudo que o Senhor fez é bom. E se nós olharmos com atenção, com sensibilidade, em tudo o Senhor nos ensina. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá chances e possibilidades de escolhermos, e nós hoje escolhemos a Ti. Escolhemos te servir e negamos, Senhor, a quaisquer prazeres do mundo, a qualquer coisa que esteja nos tentando neste momento, a qualquer preocupação ou angústia que queira nos fazer desviar do foco que é o Senhor. Que nós possamos ser como essa araucária, seguirmos retos, crescendo em integridade, retos, íntegros, sempre olhando para o alto, sempre olhando para o alvo, sempre olhando para Ti e esperando em Ti em todo o tempo. Te agradecemos, te louvamos, te honramos, em nome de Jesus. Amém.